MPU 2018, uma prova largamente esperada para o final de 2018. Desde o final de 2017 já era falado que seria dessa forma. E a gente tem tido uns boatos, umas notícias aí, alguma expectativa de que essa prova venha nos próximos meses. Esse vídeo está sendo gravado em abril de 2018. Por que o MPU é tão falado? Inicialmente, o que a gente tem? A gente teve um enorme número de nomeações. O último concurso foram 109 vagas para técnico em administração e a gente teve nada menos do que 2.650 nomeações. É uma coisa espetacular. É um concurso com um salário considerado de início, um salário razoavelmente baixo, e isso dá oportunidade para quem está começando a estudar, para quem está precisando desesperadamente passar em algum concurso, não importa o salário, enfim, isso atrai muita gente. Claro que para você brigar por um concurso grande demora algum tempo, normalmente meses ou anos, e o MPU fica um pouco mais ali acessível. Mas não se engane, a quantidade de conteúdo programático não é pequena, não é tão pequena assim. O que a gente tem então? Nesse vídeo eu vou falar desse cargo, vou falar de como estudar para esse cargo de técnico administrativo, eu vou falar o tamanho de cada matéria, eu vou analisar o último edital e te dizer quantas questões a gente teve de cada matéria, e assim você vai poder pesar a importância da matéria para a hora da prova, o tamanho dela, o quanto você conhece ou desconhece, e dessa forma calibrar um pouco melhor o seu estudo. Esse vídeo é um vídeo sobre técnica de estudo, sobre estratégia de estudo. Diogo, por que você está gravando esse negócio na beira do lago? Porque o visual é muito legal, muito melhor do que ficar olhando para a minha cara. A gente está na beira do lago Paranoá. Hoje é o dia 4 de abril, diga-se de passagem, está tendo o julgamento do habeas corpus de Lula. Daqui eu consigo ouvir o caminhão de som da galera protestando lá na frente. Enfim, vamos ao que interessa. A última prova foi em 2013, a banca foi o CESP. A gente teve as 120 questões, as famosas questões de certo e errado. E isso traz algumas características que eu vou citar mais no final, inclusive para a possibilidade de você, na correria, não estudar uma matéria ou outra. Isso é uma possibilidade real quando se trata de prova do CESP. Claro, não é o ideal. O ideal é que você comece a estudar com antecedência. A gente teve 50 questões na prova de conhecimentos básicos e isso incluía português, informática, ética, raciocínio lógico e legislação do MPU. Beleza? 50 questões para 5 matérias. Qual foi a matéria mais importante? Português. 20 questões de português, ok? Comparado a todas as outras matérias, só perde para administração. Então, muita atenção ao português. Essa é uma matéria que você tem que saber. Se você está estudando para concurso, ela cai em todas as provas, ok? A prova é escrita em português. Se você ficar bom em português, você vai conseguir ganhar, inclusive, mais pontos por interpretar melhor as questões. Então se dedique a português. Se você não está se dando bem com o PDF, não está se dando bem com o livro, está lendo a gramática e está parecendo a gramática de grego, pega um curso de videoaula, pega alguma coisa um pouco mais mastigada. Para quem não tem base nenhuma em português, certamente é uma matéria difícil de aprender assim na raça, na garra e na coragem. Videoaula pode ser uma ajuda para você. Normalmente eu sou contra a videoaula, eu acho que é uma coisa muito lenta, mas em casos mais graves, assim, que você precisa desesperadamente de uma didática, é a melhor saída. Além delas, a gente teve informática com 6 questões, ética com 6 questões, raciocínio lógico com 7 e legislação do MPU com 11. Então as duas matérias mais importantes aí foram português e legislação do MPU. Português é grande, a teoria dela é extensa, demora para você estudar tudo. Legislação do MPU não. Ela é pequenininha, assim como ética. São duas matérias aí que vão te render pontos. Tem menos importância, especialmente a legislação do MPU só vai servir para essa prova. Então, assim, não vai te ajudar em outros concursos, mas vale muito ponto para pouca leitura. É o que eu chamo de custo-benefício da matéria. Vale a pena estudar essas duas matérias aí desde o início, preparar os seus resuminhos só das partes mais difíceis, enfim. Eu falo dessa técnica mais avançada de estudo no final do vídeo. Prova de conhecimentos específicos, a gente teve 70 questões divididas para 4 matérias, direito constitucional, direito administrativo, administração geral e administração de recursos materiais. Qual delas teve a maior quantidade de questões? Administração. Administração, sem dúvida, tem muitas questões nessas provas de técnico. Claro, você está falando num cargo de técnico em administração, então é natural que isso ocorra. A segunda matéria com a maior quantidade de questões foi direito administrativo,
19 questões, então a gente teve 21 de administração, 19 de direito administrativo, e as outras duas, constitucional e administração de recursos materiais, tiveram 15 questões cada uma, ok? A administração teve a maior quantidade de pontos e também teve a maior teoria. Dá uma olhadinha para baixo aqui para não cair na água. Mas então, voltando, a administração também teve a maior teoria, muito extensa. A administração é uma leitura extensa, ela tem muitos detalhes. Normalmente você tem que, depois de uma leitura inicial, depois de entender como é que funciona, fazer ali alguns resumos, alguma coisa assim, para você ter um acesso rápido aos pontos mais importantes. Prometo que eu vou ficar quieto, mas é que agora o sol deu uma reduzida ali, dá para gravar de frente para ele. Direito constitucional, razoavelmente extenso também, você vai ter que pegar essa matéria desde cedo. Administração de recursos materiais, uma matéria menorzinha, foram 15 questões, um número elevado, né? E uma matéria pequena, então um custo-benefício bem interessante. E direito administrativo também, a segunda maior matéria da prova de conhecimentos específicos, não teve uma quantidade tão grande de aulas. Diogo, por que você está falando em tamanho de matéria, quantidade de questões? O que isso tem a ver? Você tem que ser muito científico na forma como você estuda. Você tem que levar em consideração, sim, o tamanho da matéria na hora de fazer o seu ciclo de estudos, o seu planejamento, porque se você não planejar bem, você vai deixar de estudar a teoria de alguma matéria, vai ficar faltando aula, ou então você vai ler tudo na correria, não vai conseguir revisar, não vai conseguir treinar questões, e aí o seu resultado não vai ser bom, ok? Não adianta, você tem que se planejar. Não adianta você correr com uma matéria agora, terminei de ler essa matéria, agora eu vou começar a revisá-la rapidamente aqui, já estou na segunda revisão dessa matéria, vem cá, e aquela outra matéria lá? Pô, não coloquei no ciclo ainda não. Legal, aí sai o edital, você não consegue ler a matéria inteira e você não estudou e perdeu pontos preciosos. Então, não dá, ok? Planejamento é fundamental. Bom, CESP é certo e errado. Se for CESP, novamente, a gente ainda não sabe qual vai ser a próxima banca, mas os órgãos tendem a escolher as mesmas bancas. Então, vamos partir do princípio de que é o CESP. E aqui fica outra dica, sempre estude de acordo com o último edital. Essa é a lei, essa é a regra. Não tente dar uma de esperto, ok? No concurso não tem espaço para esperto. Se você tentar dar o pulo do gato, você vai dar o pulo do gato que pula e bate na parede e cai no chão. Aquele que escorrega na mesa, sabe? Não tente, não é assim que funciona. Eu tenho um vídeo sobre a Polícia Federal em que eu ensino a estudar para os cargos de escrivão e agente e eu fui criticado porque já era falado que não ia mais ter cargo de escrivão, ou então que ia ter a fusão dos cargos, ouvi gracinhas nos comentários, e o que a gente teve recentemente foi a Polícia Federal dizendo o número de vagas para cada cargo, e lá estavam escrivão e analista, ok? Estude de acordo com o último edital. É a forma correta, é como todo mundo faz, é como você deve fazer também. Não adianta querer botar um pneu de chuva no meio da corrida, achando que vai chover e ficar lá no final. Você não precisa ficar em primeiro, você pode ficar em segundo, em terceiro, não adianta tentar dar o pulo do gato. Bom, CESP. Se você está na correria, se você está vendo esse vídeo, o edital já saiu lá na frente, alguma coisa assim, e a banca é CESP, saiba que o CESP não tem mínimo por matéria. Então, na pior das hipóteses, você pode não estudar uma matéria, e aí você pode escolher entre deixá-la em branco ou chutar completamente. Isso é uma escolha bastante pessoal, mas significa que você pode sim não estudar uma matéria, deixá-la completamente em branco e passar. Diogo, como que eu vou deixar uma matéria em branco e vou passar? Eu preciso de cada ponto. Precisa. Mas no CESP, cada erro toma um ponto. O que isso significa? Significa que se você tem 120 questões, você deixa 20 em branco, mas acerta as 100, você vai ter uma nota melhor do que daquela pessoa que errou 30. Marcou as 120, errou 30, ok? A nota dela foi 60 e a sua foi 100. Repetindo, 120 questões, você deixou 20 em branco, acertou as outras 100, um exemplo extremo para ficar claro para você. E aí você fez 100 pontos, a pessoa que marcou 120 errou 30, ela fez 60 pontos. Ok? Ela ganhou 90 acertos e perdeu 30 com os erros. É assim que funciona o CESP. Então, se você está na correria, se você não vai ter tempo de estudar tudo, minha recomendação é que você se especialize nas matérias que você já estudou, fique muito craque nelas para que você acerte muitas questões e principalmente para que você erre poucas questões e dessa forma você perca poucos pontos e consiga uma nota final melhor. Ok?
Tem um cara treinando caiaque lá atrás, sensacional. Eu tenho um e-book sobre isso, se você quiser ver todas essas informações por escrito, organizadas, ciclos de estudo para o começo, para o meio e para o final da sua preparação, isso tudo está no e-book. Tem inclusive uma análise de quais assuntos foram cobrados em cada matéria, ok? Direito administrativo cobrou tal assunto. Ah, Diogo, no edital? Não, na prova, nas questões da prova. Quais os assuntos caíram na prova? Tem essa análise também. Tem o ciclo de estudos. Além de eu explicar no e-book como fazer o ciclo de acordo com a sua realidade, tem dicas das mais diversas, inclusive como estudar sem ler a teoria inteira da matéria, que é uma coisa que todo mundo quer desesperadamente. Mas isso está lá, o cara do caiaque aqui que eu falei. Sensacional. Se você está interessado no e-book, clica no izinho, ou então clica no link na descrição, ou nessa caixinha de link que aparece aqui na tela. Deixe sua dúvida no comentário, se eu esqueci de falar alguma coisa, se você acha que tem mais alguma informação relevante, deixa o comentário aqui. Clique em curtir, por favor. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Vamos acompanhar esse cara aí que ele está no sprint. Valeu!